Bom dia, amados irmãos com Jesus. Deus vos abençoe nesta manhã, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, gostaria de ler convosco o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 12. A Bíblia diz: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amado Deus, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui para mais uma vez depender do Seu Espírito, para nos revelar o que convém. No nome precioso do Senhor Jesus, abençoe a cada um que estará escutando esta fita. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Agora, eu quero falar da a Bíblia revelada. Irmãos, às vezes no mundo há tanta confusão que nós podemos encontrar acerca de como entender as Escrituras ou como poder entender esta Bíblia. Se vocês forem entender, a Bíblia diz assim, em Gálatas. Paulo disse que: quero vos fazer saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Vocês sabem que Paulo foi um aluno do Gamaliel. Ele foi o professor dele. O Gamaliel lhe instruiu conforme a sabedoria que ele tinha da letra. Mas mesmo na letra que ele estava tanto perto, o Paulo chega ao ponto de dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E um dia depois, em perseguição da Igreja de Deus, irmãos, é um pouco triste pensar nisto. Um cristão que estava perseverando na Bíblia dia e noite, para depois um dia se levantar contra o próprio Deus que eles alegavam que estavam adorando. Então, ele aqui acaba entendendo que, afinal de contas, aprender com os homens é em vão, nada se aproveita. Mas quando ele recebeu por revelação de Jesus Cristo, ele quando escrevesse, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmão, vocês podiam dizer: Paulo foi orgulhoso, foi um homem que desprezou o professor deles. Mas escute, você poderá dizer tudo quanto você quer. Mas eu creio que Paulo tinha outro entendimento diferente deste seu que está defendendo agora, que ele foi orgulhoso, ele foi um homem assim. Mas escute uma coisa desse. Se fosse vocês a ler comigo, no livro de Mateus capítulo 2, versículo 12, e saltem para 22, e sendo por divina revelação, está ouvindo? Avisado em sonhos, para que não voltássemos para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Foi por revelação. No 22, e ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas já avisado em sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Agora escutem, todos os homens estão falando da revelação, revelação, revelação. Não disseram que tinha que ir para as escolas aprender se poderia voltar ou não. Tinha que receber o aviso da revelação. Se vocês forem a ler no Antigo Testamento, Daniel capítulo 2, versículo 19 e 30, vocês já vão ouvir a Bíblia diz assim: então fui revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Foi por revelação. E no 30 diz assim: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes,
mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendessem os pensamentos do teu coração. Daniel louva que ele recebeu por revelação. E se fosse a ler Isaías capítulo 22, versículo 14, mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não vos será espiada até que morais, diz o Senhor, Deus dos Exércitos, por revelação. Foi por esta razão que vocês vão encontrar, quando o Pedro estava conversando com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus lhes dando aquela pergunta, o que vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro disse assim, Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Agora, uma Bíblia revelada, irmão, vou te trazer uma coisa para você entender. O que é uma revelação? Revelação sempre traz uma compreensão mais alta do que a letra. Vamos ouvir que a Bíblia disse, o Jona pregou em Nínive depois de ter passado pelo ventre da baleia. Os letreiros lêem isso e termina ali. Mas se você fosse a ler as profundezas, você iria entender que o Jona pregou em Nínive depois de ter passado pelo ventre da baleia. Oh, graças a Deus. Jesus pregou para as almas que estavam em prisão depois de ter passado pelo ventre da terra. Está vendo? Porque aquilo estava refletindo a Jesus Cristo. Disse, não seria dado outro sinal senão do profeta Jona, que por outro lado, Jona permaneceu na barriga da baleia, representando que o Cristo viria e estaria dentro do ventre da terra e seria cuspido pela terra no terceiro dia. E entregaria sua mensagem. Agora, outra revelação que você pode entender. O Adão, depois de ter sido formado do pó da terra, o Deus tinha que lhe soprar o fôlego da vida. O que era aquilo? Deus adicionando a Adão e espírito no corpo formado do pó. Deus tinha que soprar o corpo formado de Adão e dando-lhe a vida. Irmão, um dia o grande Deus se adicionou em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 17, versículo 5. Ele disse, esse é meu filho amado em quem me tenho comprazido. Adão ficou nu por pecado da sua esposa. Vocês estão lembrados que Jesus foi despido até ficar nu por causa do pecado da sua esposa, que era a noiva? Isto é que se chama a revelação da Bíblia. A Bíblia não está escrita as coisas atualmente e nem é de capacidade de um homem entender, senão por revelação. Veja, em Isaías capítulo 20, versículo 2, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Escute, o profeta de Deus foi dito para que ele despisse a roupa e andasse nu no meio do seu povo por 3 anos. O que você vai me dizer a respeito disso? Esta é a letra, mas isso tem uma revelação. Aqui está representando o Jesus por pecado do seu povo, tinha que ficar nu no meio do seu povo. Isaías ficou nu por pecado do povo e o Cristo ficou nu por pecado do próprio povo. O profeta diz assim, para esta era, ele pregou uma mensagem, o poderoso conquistador, parágrafo 40 até embaixo. Maria, sua amada mãe, embora ela estivesse ali de pé, vendo-o sem roupas, despido diante do povo, açoitado até a carne, os ossos das suas mãos partidos por cruéis cravos romanos, e todas estas coisas, o defamado, e o ouviu gritando por misericórdias enquanto ele morria,
pensando com certeza que nenhum homem daquele calibre poderia morrer com tal morte. Mas Deus faz com que todas as coisas operem para o bem. Ele teve que se sujeitar àquilo, como eu disse nesta manhã. Como você teria confiança que seus queridos ressuscitariam dos mortos, se apenas tivesse Enoque que foi transladado, Elias que foi para casa no céu em uma carruagem, se apenas os tivéssemos, seríamos miseráveis. Porém, este homem morreu, ele morreu até ao ponto em que o sol soube que ele estava morto, ele morreu até ao ponto em que a lua e as estrelas souberam que ele estava morto, ele morreu até ao ponto em que tudo na terra e céu soube que ele estava morto. Ele tinha que morrer a morte de cada mortal que já viveu. Nós vivemos para ele, ele morreu. Ele morreu. Vem? Nós vivemos porque ele morreu. Ele morreu. Escute, o profeta disse a morte de Cristo morreu para cada mortal. A morte de Jesus Cristo, ele morreu para a árvore. Porque a Bíblia disse a árvore no milênio não irá morrer. Ele morreu para os animais que hoje estão sendo degolados, sendo mortos, porque no milênio esses animais não morrerão. Nenhum bicho, nenhuma coisa que ele criou no milênio irá morrer. Então, por isso o profeta diz aqui, ele morreu para a morte de cada mortal. Cada mortal, ele morreu. A morte dele já morreu para cada mortal. Agora veja, aí no parágrafo 41, ele foi maltratado, ele veio ao mundo numa manjedoura. Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça quando ele veio à terra. E ele foi tão rejeitado pelo povo que ele não tinha um lugar para morrer. A terra o recusou. Os seus não podiam recebê-lo, porque ele estava vindo como pecador. Glórias a Deus. Irmãos, escute uma coisa misteriosa. Por que o Cristo morreu no meio? O céu em cima, a terra embaixo. O profeta nos revela nesta mensagem. Ele diz assim, o céu lhe recusou receber, porque ele não poderia voltar carregado do pecado. Ele saiu lá santo, para vir carregar o pecado do povo e ir com ele no madeiro. Deus não podia o receber, enquanto ele vinha carregado do pecado. É por esta razão que a Bíblia diz, os pecadores não herdarão o reino dos céus. O Cristo foi rejeitado porque ele estava carregado pelo pecado do povo. E Deus o rejeitou. A terra o negou, o céu o negou. Ele tinha que morrer no Calvário, sozinho. Esta é a razão que a Bíblia diz, qualquer pecador esquece entrar no reino dos céus. O céu não recebe o homem cheio do pecado. Isso é incrível. Escute, a terra o recusou. E os seus não podiam recebê-lo porque ele estava vindo como pecador. Não com o pecado próprio, mas com nossos pecados sobre si. Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Então ele foi rejeitado no céu. E a terra não o quis. Eles tiveram que levantá-lo entre os céus e a terra. E deixá-lo morrer fora do céu e fora da terra. Satanás conheceu a Eva antes de Adão. Vocês sabem disso? Isso é um pouco difícil para o mundo da letra, mas o mundo da revelação já vai entender. Satanás conheceu a Eva antes de Adão. Agora veja, o Cristo, para neutralizar a obra de Satanás, Cristo veio antes. Veja, Cristo veio. O Espírito Santo veio ao encontro da Maria antes também de José conhecer a Maria. Oh, graças a Deus. Cristo veio antes de José conhecer a sua esposa Maria. Nem todos que saíram do Egito chegaram em Canaã, senão Caleb e Josué. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Agora, as estrelas vêm na hora da noite para entregar a sua luz ao mundo. Vem? Agora, isso é a mesma coisa mostrando que a igreja tinha que existir na ausência da luz que é Cristo, para refletir a sua luz neste mundo pecaminoso através do Evangelho. A Bíblia, em outra parte, diz, Adão e Eva estavam unidas desde o princípio, graças a Deus. Agora escute, a Bíblia não nos diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? A Bíblia diz, Adão e Eva estavam unidos desde o princípio.
a noiva e o Cristo estavam unidos desde o começo. Sim, senhor, porque a Bíblia disse aqui, quando a Eva foi extraída de Adão, a Bíblia disse assim que Adão tinha que dizer a carne da minha carne e o osso do meu osso. E por sua vez, quando a Eva caiu no pecado, Adão não poderia deixar porque era pedaço da sua carne. Ele tinha que ir. Olha, irmão, se eu for a puxar, exemplo concreto, se eu for a puxar a sua orelha, e cabeça e todo o seu corpo vai perseguir aquela parte, porque é a parte do seu corpo que está indo embora. Então a Eva, quando estava sendo tirado da presença de Deus, Adão não tinha como ficar, ele tinha que seguir a sua esposa, porque era a sua parte. Esta foi a razão que o Cristo fez. Quando o Satanás queria tirar a noiva, o Cristo tinha que seguir a sua noiva, até ser levado ao Calvário. Vem? Então, aí estava. A lei e a graça estavam unidas desde o princípio. Oh, graças a Deus. Você pode dizer, como é possível? A Bíblia disse, a lei e a graça estavam unidas desde o princípio. Porque o irmão Branham disse, o profeta para esta era que o homem em casa representa a lei. A mulher representa a graça. Agora, olha, a graça, para vosso entendimento, a Eva saiu dentro de Adão. E é por esta razão que vocês vão encontrar também que o Novo Testamento saiu dentro do Antigo Testamento. Foi o Antigo Testamento que gerou o Novo Testamento. Se for vocês a verem, Cristo sempre apontou o Antigo Testamento. E o que está escrito? Quando vocês lêem, não entendem que isso estava escrito no Antigo Testamento? O que eu estou fazendo aqui no Novo? A lei e a graça estavam unidos desde o princípio, como Adão e Eva estavam unidos desde o princípio. Precisou um tempo para que a graça saia dentro da lei e onde estava escondida. Precisou tempo que a Eva saísse dentro de Adão onde estava escondida. Precisou tempo que o Novo Testamento viesse saindo dentro do Antigo Testamento. Precisou tempo que a noiva saísse dentro de Cristo. A noiva estava escondida em Cristo. Esperava um tempo para se separar. Na união da noiva com o noivo, cada um deve deixar a sua casa. Uma coisa, veja, no casamento, na união da noiva com o noivo, cada um deve deixar a sua casa. Eu sinto para as pessoas que dizem, fica aqui, não pode deixar casa. Mas escute, disse na união, a obrigação da lei do casamento é cada um deixar sua casa, para ir formar a sua casa. Isso mostrando que o Cristo um dia vai deixar o seu trono, ele vem para nas nuvens. A noiva vai deixar a terra e vão se encontrar nas nuvens. Aí vão para casa. Vem, na união a noiva com o noivo, cada um deve deixar a sua casa. Na união da igreja com Cristo, cada um deixa a sua casa. Quando Josué enviou espias para ir ver a terra, trouxeram a evidência que a terra era boa. Quando Cristo foi para a glória, trouxe a evidência do Espírito Santo para dar testemunha que a terra era boa também. Então, na mensagem A Divindade Explicada, o profeta fala no parágrafo 181, porém a única maneira que eu posso ter fé em Deus é conhecer que essa Bíblia está certa e crer que ela está certa e permanecer exatamente com ela. Ainda que eu não a entenda, mesmo assim, eu a amo. Eu a movo. Oh, graças a Deus. Outra revelação que você pode entender. No jardim de Éden, Adão disse à mulher que me deste e que me causou problema. Jesus teve problema na terra por causa da sua igreja. Isaías 53 disse, fui moído por causa das vossas transgressões. Veja, ele não tinha culpa, mas por causa da culpa da mulher, aí Cristo tinha que sofrer. Jesus não pode ser filho de Deus, porque ele teve começo e teve fim. E Deus é eterno. Como assim terá filhos eternos? Oh, graças a Deus. E Deus é eterno. Como assim terá filhos eternos? Ele pode tirar a vida pecaminosa para a santa, da vida mortal para a imortal, do ímpio para o perfeito, do tempo para o eterno, da lei para a graça, de Jeová para Jesus, de Jesus para o eterno e de solteiro para casado. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Essa é a revelação da Bíblia. Ele pode fazer essas coisas.
E veja lá, na mensagem a palavra falar de a semente original, segunda parte, parágrafo 68. Eu vou ser criticado por isso, o profeta afirma. Tudo bem. E eu serei abençoado por isso também. Mas esta será a verdade de Deus. Porque Ele quer que ela seja dita. E aqui estou tentando dizer isto como o melhor de mim. Vem? O profeta estava dizendo, toda esta revelação que eu vos dou através dessas mensagens, serei criticado por isso. Tudo bem, eu serei abençoado por isto também. Enquanto vocês criticam, para mim é uma bênção, porque estou a receber a revelação. E ele disse, mas aqui está. Esta será a verdade de Deus, porque Ele quer que ela seja dita. E aqui está. Estou tentando dizer isto como o melhor de mim. Agora, o Senhor Jesus na transformação de vinho, Ele encheu 3 potes de barro. Glórias a Deus. Escutem! Graças a Deus. Na transformação de vinho, as pessoas estão tornando cego por não entender a Bíblia, querendo morrer com a letra. Irmãos, a letra mata. Escute aqui, disse o Senhor Jesus na transformação de vinho, Ele encheu 3 potes do barro. Agora, você pode me dizer o que é isso? Irmão Branham me disse, o vinho é o estímulo, representa o Espírito Santo. E no dia de Pentecoste, o Cristo estava a derramar o seu vinho nos potes chamados apóstolos. Aí estava enchendo os barros, aí estava enchendo Deus nos vasos humanos, o seu Espírito Santo em forma de vinho. Como Pedro disse, esses homens não estão embriagados como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Irmão, era o quê? Era o vinho sendo derramado naqueles potes. E aqui está, representando o Pentecoste, onde as pessoas foram cheias do Espírito Santo. A morte de Moisés durante a jornada, sem chegar em Canaã, e a chegada de Josué. Representava o quê? Representava a morte do Antigo Testamento e a chegada do Novo Testamento na glória. A noiva chegará na glória com o Novo Testamento, não com o Antigo Testamento. Não com o Antigo Testamento. As pessoas podem chorar querendo o Antigo Testamento, mas nós estamos com uma revelação. Oh, graças a Deus. Escuta uma coisa. O homem, quando foi criado, Deus o colocou a parte feminina e a parte masculina. Por isso, os grandes cientistas conseguiram ver que o homem é composto por X e Y. E ele que determina o sexo de cada filho. Olha, isso é profundo. Na criação, o homem, a mulher já estava dentro. E se você for a ver, por outro lado, a mulher é uma terra. E sendo uma terra, a terra não pode determinar o tipo da semente. E o tipo da semente quem determina é o homem. Se é mandioca que vai sair aí. Se é maçã que deve sair aí. Quem determina não é a terra. Quem determina é a semente. Então é por esta razão que os cientistas descobriram que... Mas como é possível essa transformação? Você pode dizer, nasci mulher porque também a minha esposa é mulher, por isso nasci filha, mulher. Nasci homem porque eu sou homem. Irmão, isso é seu pensamento. Deus não colocou desta forma. Deus não colocou dessa forma, não. Mas os cientistas disseram que o homem é composto por XY. Eu creio nisso, por um pouco de parte, porque a Bíblia disse que o homem, quando foi criado, a mulher já estava nele. E em Isaías capítulo 4, versículo 1, disse assim, e 7 mulheres naqueles dias lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamados pelo seu nome. Tira o nosso opróbrio. Agora, no período das 7 eras da igreja, muitas igrejas precisarão de Jesus ser seu Deus, mas sem precisar ser sustentado com a doutrina dele. Vocês creem nisso? Que as igrejas, o mundo está cheio hoje, e todos dizem estão a adorar o mesmo Deus. Mas se vocês forem a ver, cada um tem sua doutrina. Irmãos, se fôssemos para o natural olhando, toda mulher que se chama mulher, ela deve estar embaixo da ordem do seu esposo.
toda que se chama de igreja devia estar embaixo da ordem do seu esposo, que é a palavra, que é a Bíblia. Nenhum pregador, nenhum pastor tem direito de estar em cima desta Bíblia. Ele deve estar embaixo da Bíblia. Todo cristão deve estar embaixo desta Bíblia. E o que está aqui acontecendo? Agora, a Bíblia disse assim, há 3 descansos. O primeiro descanso foi no sábado, depois de toda a criação. O outro descanso foi de Israel quando chegou em Canaã. Mas o outro descanso, o terceiro, será descanso no milênio. Está vendo? Vamos ouvindo. Na mensagem Hebreus capítulo 4, parágrafo 186, o que é o repouso? Quando veio o repouso? Quando é que veio o repouso? Quando as pessoas falaram em outras línguas e tinham lábios trêmulos, eles não falaram nada, eles tremiam. Quando aquilo aconteceu? No dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio, aquele é o descanso. O povo nunca tinha recebido o Espírito Santo, o povo tinha sede de Espírito Santo. Mas quando o Pentecostes se cumpriu, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. O profeta disse, aquele era o descanso para aquele povo. O Espírito Santo, Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu lhes darei vida, vida eterna, Zoe, a própria vida de Deus. Deus entrará em vós e será parte de vós. Ele vos dará um nascimento e vós será um filho e uma filha. Agora observe, aquele era o terceiro descanso que ele dava. O primeiro, Deus o recebeu de sua obra. Segundo, Israel recebeu na lei. Terceiro, a igreja recebeu aquilo como parte de Deus. 3 é o número da vida. Quantos sabem disto? Cada vez que você vê 3 é vida. Observe, quando Deus criou a terra, no terceiro dia houve vida. Quantos sabem disto? No terceiro dia houve vida. No terceiro dia da criação. A Trindade, o Pai estava acima do povo, numa coluna de fogo. O Filho era o homem que falava como o povo e os preparava. O Espírito Santo é o terceiro passo. Oh, graças a Deus! Deus guiou seu povo em 3 passos. O primeiro passo foi através de coluna de fogo. Segundo passo, ele guiou seu povo através de Cristo. E o terceiro passo está a guiar o seu povo através do Espírito Santo, que ele mandou no Pentecostes. Ele é perfeito em 3. Ele sempre é perfeito em 3. O Espírito Santo era o terceiro passo. O Espírito Santo era Deus no povo. Vida, Pai, Filho, descanso de Deus, o descanso de Israel, o descanso da igreja, a guarda do sábado. Vem? 3 maneiras de conhecer a Deus. Pela lei, profeta e Uri de Tumim. Deus é perfeito em 3. Vocês nunca podem entender se não ter a revelação dessas coisas. Tem que haver a revelação em alguma parte para vocês entenderem isso. Agora veja. Deus tem sido conhecido em 3 maneiras. Primeira maneira é ler a Bíblia. É pela lei. A segunda maneira é pelos profetas. A Bíblia diz assim, Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas. E o Urim de Tumim é o quê? É você ver se isso que está fazendo, que está falando os profetas, está se confirmando com as escrituras ou não. O nosso Urim de Tumim ascendeu na mensagem do irmão Branham, provando que sai da boca de Deus. Vem? A coluna de fogo com cor de âmbar, como das 12 pedras de tribos de Israel, ascendeu sobre o irmão Branham como testemunha daquela mensagem estar a vir de Deus. Aí está a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, não somente para testemunhar que é o profeta desta era, mas de novo para guiar a igreja noiva para a terra prometida que é na glória. Em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40, você veja. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse-lhe, uma geração má e adúltera pede sinal, porém não se lhe dará outro sinal,
senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, o profeta prega a mensagem com o título A Presença de Deus Não Reconhecida, parágrafo 6. E o meu texto esta noite é A Presença de Deus Não Reconhecida. Ontem à noite estávamos falando de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vimos que Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, sua presença, se Ele é o mesmo, não é reconhecida. Leamos. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas surgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. E a rainha de Sur se levantará no dia de juízos com esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Agora a minha pergunta é, se os ninivitas se levantarão para protestar contra vocês, que dizem, isso não é nada, porque eles receberam profetas, está vendo? O segredo dos ninivitas que vão lhes levantar para testemunhar contra vocês, porque eles já dizer, nós não tínhamos o profeta no nosso tempo, mas quando o profeta veio, nos revelou, pregou a mensagem de Deus para nós, nos arrependemos e Deus poupou as nossas vidas. E vocês também. E a Bíblia fala em Amós que o Senhor Deus já tinha dito, nunca fará alguma coisa sem primeiro ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. E vocês, o profeta foi enviado e negaram, negligenciaram sozinhos. Agora escute, meu irmão, disse a rainha de Sabá, alguém poderá dizer, eu não vi, porque vivia muito longe, vivia na ilha, tinha menos comunicação. Você não pode dizer isso, porque essa rainha disse veio do interior dos confins da terra. E ela ouviu a sabedoria de Salomão. Irmão, se você não crê que o irmão Branham é o profeta para esta era, mas pelo menos leia as mensagens dele e escuta as revelações dela. Aquela mulher disse sofreu impedimento. O profeta diz assim, que provavelmente que nas igrejas onde frequentava ela podia dizer, você vai para onde? Salomão não é da nossa igreja, não é do nosso companheirismo. Você não pode ir naquele lugar. Mas aquela mulher disse, olha, deixa lá, eu vou provando sozinha se ele é homem de Deus ou é um falso. E não há esses homens com esta posição dessa rainha de Sabá para vir ouvir a sabedoria de irmão Branham como Salomão para esta era. Ele é o nosso Salomão com excelente sabedoria da palavra de Deus. E ela veio dos confins da terra e aproximou. Mas disse, quando Salomão lhe declarou tudo a respeito do que ela estava querendo, disse aquela mulher, disse, confirmo que o Senhor é o homem de Deus. E ela disse assim, que veio dizendo que aquele homem foi o homem de Deus. Eu estava no meio de muitos dos nossos líderes maiores religiosos, mas nunca tinham nos pregado como Salomão falou. Nunca tinham nos revelado, mostrado uma sabedoria excelente como a de Salomão. E por que não dizermos o profeta desta era? Que ele é um homem excelente, com uma sabedoria que desde que iniciamos as nossas congregações, ninguém já se aproximou à mensagem do irmão Branham, às profecias do irmão Branham. Eu quero que te diga uma coisa, que você não esqueça. Escute, sempre haverá o tempo, e Deus deixa esse tempo. O irmão Branham fala assim, você deixa o tempo para Deus e não vá atrás do tempo. Deixa o tempo para Deus. Deixa Deus trabalhar normalmente. Este é o tempo que Deus estabeleceu para revelar a Bíblia dele aos eleitos. E os eleitos irão abraçar isso. Eu espero que Deus tenha te abençoado por isso, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém.